Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será o professor Dr. Tiago Moreira de Carvalho, professor do curso de Gestão em Agronegócios da Universidade de Brasília. Ele é doutor pela UNB, com estágio doutoral na Universidade de Cornell, Estados Unidos. É autor de 3 livros sobre contrato de integração vertical, além de ter vários artigos acadêmicos publicados. Atua como consultor jurídico e pesquisador na área de integração vertical na avicultura, suinocultura e em outras cadeias produtivas. E o tema da nossa entrevista será a importância da lei de integração na avicultura e na suinocultura. Aliás, esse assunto já foi debatido aqui esta semana. Eu tive um convidado, um advogado, que falou a respeito da lei de integração, trouxe o entendimento dele dos fatos e agora eu trago o doutor Tiago, que vai trazer mais informações e complementar ainda mais o que é essa lei de integração. Doutor Tiago, prazer ter o senhor aqui no programa. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Olá, ouvintes, como vão? Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer muito grande poder expor os fatos sobre uma perspectiva acadêmica. Doutor Tiago, o senhor tem 3 livros publicados nessa área. Eu gostaria que o senhor trouxesse para nós. Que livros são esses e por que o seu interesse na lei de integração? Perfeito. Eu tive a possibilidade de escrever 3 livros sobre o assunto, integração vertical. O primeiro se chama Contrato de Integração Agroindustrial, comentários sobre a Lei 13.288. O segundo livro trata sobre a gestão de custos nos contratos de integração agroindustrial, que vai justamente tratar sobre a dinâmica de custos nessa relação entre produtor integrado e a agroindústria. E o terceiro livro trata sobre Açaí 4.0, Organização, Integração Vertical e Tecnologia. E o assunto integração vertical, ele é extremamente interessante, tendo em vista que ele cria um arranjo, um acordo entre produtores e agroindústrias, com o intuito de dar maior eficiência na produção e na comercialização de determinados produtos, como, por exemplo, aves, suínos, tabaco, açaí, ovino, caprinos, entre outras cadeias produtivas. É um instrumento extremamente útil, um ferramental extremamente necessário para o mundo moderno. Então, esses talvez foram os motivos que me fizeram despertar tanto pelo assunto integração vertical. Essa prática da integração, ela é recente ou é uma prática antiga, professor? Na verdade, a integração vertical ela surge nos Estados Unidos lá no início do século XX. E deu tanto certo na produção de aves e suínos que ele acabou sendo importado para o Brasil na década de 60, lá na região de Ceará, lá em Santa Catarina. E acabou se espalhando para as cadeias produtivas de aves, suínos e tabaco, né? E tanto que é tão eficiente a integração vertical que ela acabou, ela se estabelece também em outras cadeias produtivas, né? Hoje em dia nós temos ovino e caprinocultura, açaí, erva mate, outras cadeias que estão utilizando desse arranjo, né, para a organização da sua produção. Então é uma cadeia que tem um certo histórico, né? E que vem se estabelecendo cada vez mais em outras cadeias produtivas. Bom, aqui no Brasil ela começou na avicultura, na suinocultura? Isso, foram nessas 2 primeiras cadeias. E fumo também. O que é a lei da integração e como é que ela surgiu? Essa é uma ótima pergunta. O que acontece? Quando chegou a ideia da integração vertical no Brasil, ela acabou se espalhando de maneira muito eficiente, porque ela fazia com que o produtor ele pudesse produzir conforme orientação da agroindústria, né? E o produtor ele teria certeza que ele receberia um pagamento no fim do mês ou no fim de um determinado ciclo produtivo, né? E para a agroindústria também era muito interessante, porque você tinha garantido um produto, né, de aves, suínos ou tabaco com uma determinada qualidade, quantidade e frequência na entrega. O ponto é o seguinte, é que antes de 2016, antes da lei da integração,
a relação ela não era tipificada, ou seja, ela não era reconhecida no nosso ordenamento jurídico. Era uma relação simplesmente que não se sabia se definir se era uma relação comercial, uma relação civil, né? O que era essa relação de integração vertical? E o que acabou se percebendo dentro desse contexto é que acabou se tendo algumas externalidades negativas, algumas situações não muito agradáveis para a categoria dos produtores rurais, como, por exemplo, a falta de poder de barganha, de negociação com a agroindústria para melhores remunerações. Então, o produtor ele achava que aquela remuneração que ele recebia não era o suficiente para pagar o seu custo de produção, ou não era o suficiente para justamente não era o suficiente para cobrir os seus custos, o seu lucro, né? Para atingir o seu lucro. Então, não havia muitas vezes um diálogo entre o produtor e a agroindústria. Você não tinha também troca de informações para saber, por exemplo, se o que a agroindústria estava fornecendo eram produtos de qualidade, né? Insumos de qualidade, se estavam dentro, por exemplo, das regras sanitárias estabelecidas pelo governo. Então, havia uma total assimetria de informação. O produtor produzia, muitas vezes, por exemplo, uma ave, um suíno ou um fumo, sem saber se aquela orientação que era dada pela agroindústria, os insumos dados pela agroindústria, eram adequados ou não. Então, em 2016, para justamente afastar essa situação, de assimetria de informações, de falta de possibilidade de negociação e até mesmo a possibilidade de se interpretar aquela relação como uma relação empregatícia, que esse é um ponto que tem que deixar bem claro, porque, infelizmente, a relação, principalmente no sul do Brasil, estava começando a ser encarada como se fosse uma relação empregatícia simulada, né? Então, para afastar essa possibilidade, as agroindústrias, junto com as representações das categorias dos produtores rurais, conseguiram chegar a um consenso para a elaboração de uma lei, e essa lei é a Lei 13.288, que trata sobre a relação de integração vertical. Então, a lei em si, então, ela vem desse histórico, né, onde você precisa ter um equilíbrio entre o produtor rural e a agroindústria. E a partir de 2016, então, a gente teve a criação da Lei de Integração. Professor, a lei da integração, qual a importância dela para as atividades de produção integrada? O senhor já trouxe aí que ela veio para pacificar uma questão, mas ela conseguiu essa pacificação? Boa pergunta. Bom, primeiro ponto, qual a importância da lei da integração, né? A lei da integração é importante porque ela vem trazer equilíbrio para as relações dos produtores integrados e da agroindústria. E para isso, ela estipula a criação de alguns órgãos, como, por exemplo, a CADEC, que é uma comissão formada por representantes dos produtores, sua associação ou sindicato rural, e a categoria da agroindústria e sua entidade representativa. A CADEC ela é um instrumento super importante porque ela gere de maneira coletiva a relação de integração vertical. Então, aquilo que for acordado entre as duas categorias, né, dos representantes dos produtores e da agroindústria, acaba valendo como se fosse um aditivo contratual. Isso eu falo porque a própria lei, no seu artigo 6º, ele dispõe quais são as atribuições dessa CADEC. Então, a CADEC, por exemplo, ela vai definir qual é o valor de remuneração, qual é a metodologia de custo, ela vai validar, por exemplo, a estimativa de remuneração dos produtores, ela vai validar, por exemplo, os casos de modernização, ela vai validar os parâmetros técnicos e econômicos. Então, a CADEC ela é um instrumento extremamente importante porque tudo que ela decide, ela vincula, né, a todos os produtores daquela unidade de produção. Então, ela não é um mero órgão consultivo, ela é um órgão, na verdade, gestor. Além de ter uma outra função de justamente resolver ou solucionar os conflitos que surgem entre as duas categorias. É muito comum, muitas vezes, ter pequenos conflitos entre os produtores e a agroindústria, e isso leva a CADEC nessa comissão para tentar resolver esses conflitos.
Além disso, também, a lei ela vem regulamentar o contrato de integração, que é um dos instrumentos principais, justamente trazendo quais são os seus elementos obrigatórios. E também outros instrumentos vem trazendo a lei de integração, como o RIP, que é justamente o borderô, que traz que no fim de um ciclo produtivo o produtor tem que receber um relatório tratando sobre o seu desempenho produtivo. Ela também traz o DIPT, que é um documento de informação pré-contratual. Esse documento é uma espécie de COF, né, da lei da franquia, como se fosse, onde aquele produtor que quer ingressar naquela relação de integração, ele tem que receber esse DIPT para justamente saber se a atividade ela é viável ou não economicamente, para saber a sua dinâmica, quais são os seus riscos, quais são suas responsabilidades, né? E agora, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: a atividade integrada, por mais que ela seja atuada por pequenos e médios produtores, ela demanda um financiamento, muitas vezes, milionário. E esse financiamento é feito com recursos públicos, com crédito subsidiário. Muitas vezes, superando os valores de milhões para a construção de um galpão, para a compra de maquinarias. Então, ela não é uma lei que simplesmente ela traz orientações. Não, ela traz determinações. Porque estamos tratando de investimentos que são milionários, com valores altíssimos, com crédito subsidiário pelo Estado brasileiro, e ainda mais porque pessoas investem nessa atividade com o intuito também de ter a sua subsistência, de ter a sua fonte de renda. Então, por isso que foi necessário ter essa lei de integração, para esclarecer tanto para o produtor integrado, né, interessado em investir, como para a agroindústria, quais são as suas obrigações. Não estamos falando de um mero investimento onde vai se dar certo ou não. Estamos falando de um arranjo estruturado onde a agroindústria tem a necessidade de receber produtos com qualidade, quantidade e frequência de maneira constante, e o produtor ele precisa também ter conhecimento de qual atividade ele vai exercer para tentar atingir esses parâmetros. Então, assim, o nível de sofisticação da atividade é muito alto. Então, ele não pode ser encarado como se fosse uma mera atividade independente, uma mera parceria. Não, ela é estruturada de maneira complexa e por isso que ela tem regras complexas para que possa justamente garantir a qualidade final desse produto, né? E qual foi a segunda pergunta? Me desculpe. Se isso trouxe essa pacificação, né? Já que lá atrás não existia essa regulamentação, então havia os conflitos. Essa lei, ela conseguiu pacificar as questões? É uma ótima pergunta. Na verdade, a lei ela vem passando por um processo de pacificação. O que significa esse processo de pacificação? Nós sempre tivemos os conflitos com as agroindústrias com os produtores em determinados assuntos, como, por exemplo, a justa remuneração, a metodologia de custo, né? Assuntos, a transparência nas questões sanitárias. Então, são questões que sempre estiveram em voga. Só que agora, com a lei da integração, nós estamos vivenciando um processo justamente de pacificação, ou seja, aonde se define de fato e se reconhece de fato os direitos dos produtores e da agroindústria. Então, o que nós estamos vivendo nesse momento agora, que parece que atingiu o ápice dos conflitos, na verdade, o que está acontecendo são as determinações do que é de cada um, né? Então, qual é o direito dos produtores, qual é o direito da agroindústria, e essas pacificações estão ocorrendo nos tribunais, né? Infelizmente, estão ocorrendo nos tribunais porque, entenda, nós viemos, no caso, né? Eu digo, no caso, a relação de integração vertical, ela veio de uma situação, de um contexto extremamente autoritário, onde as agroindústrias elas atuavam da forma que queriam. Diziam, então, como ia ser a produção, dizia qual o produto, como o produtor tinha que agir. Era praticamente quase uma relação empregatícia. O contrato chegava a ser leonino? Esse é o ponto que talvez seja mais caracterizado com a antiga integração. O contrato ele era extremamente leonino, antes da lei de 2016, onde ela colocava todas as suas vontades e o produtor ou aceitava ou saía. Então, a gente sai de um contexto extremamente autoritário para um contexto onde há, agora de fato, uma tentativa de democratização.
de igualdade entre as partes. E isso é um ponto que as agroindústrias têm que entender, porque o ponto é o seguinte: sem a lei da integração trazendo o justo equilíbrio entre as partes, o que vai acontecer? A fragilização da integração vertical começa a se questionar se a relação de integração não é uma relação empregatícia de fato. E aí começamos a cair num terreno extremamente pantanoso. Porque se a agroindústria tem o direito de estipular como o produtor tem que atuar, como o produtor tem que entregar o produto, quais são as condições da atividade, ela que dita ela que dita como o produtor, no fim das contas, ele tem que exercer sua atividade. E a grande pergunta: será que a gente não está vivendo outro tipo de relação jurídica? Mas, professor, no caso da lei de franquia, por exemplo, não seria mais ou menos a mesma relação, a mesma coisa? Porque numa franquia, a pessoa que se propõe a adquirir a franquia, no caso, ele tem que se submeter às regras, às metodologias, à padronização. Não seria mais ou menos a mesma coisa? Então, esse é um ponto bem interessante se explorar, porque é o seguinte: a lei da franquia ela trata de uma relação empresarial. A lei de integração, é aí que está o ponto da história, ela deveria se dar também com uma relação de empresarial rural. Só que da forma que vem sendo estipulada por algumas agroindústrias, ela infelizmente acaba, na verdade, deturpando esse instituto. Então, por exemplo, quando se questiona sobre a fragilização da lei de integração, eu acho isso extremamente grave, porque se não temos uma relação de integração onde se reconhece uma relação jurídica empresarial, o que de fato nós estamos vivendo? Será que é uma relação empregatícia disfarçada? E aí que se começa a questionar esse ponto. Se não tem uma lei de integração sendo respeitada, onde você tem um equilíbrio entre produtor e agroindústria, respeito à lei, na sua literalidade, será que de fato a gente está vivendo uma relação empresarial? São perguntas que se valem a pena serem feitas, porque da forma que se vem utilizando a lei e se vem se estipulando, por exemplo, fazendo levantamento dentro da academia, nós percebemos, por exemplo, que muitas vezes ainda se vivem antigas práticas, principalmente no centro-oeste e no sul do Brasil, e que a agroindústria não observa a lei da integração. Algumas, obviamente, temos que destacar, não entregam contrato de integração, ou quando entregam, simplesmente não estipulam aquilo que a lei dispõe. Nós temos uma situação onde simplesmente CADECs, elas são impostas aos produtores, onde simplesmente algumas agroindústrias ditam quem são os representantes dos produtores. Nós temos ainda situações de perseguições de algumas agroindústrias, que simplesmente, coincidentemente, simplesmente desligam lideranças associativas, sindicais, coordenadores de CADEC, ameaçam simplesmente determinadas lideranças, dizendo que se não se comportarem ou não se adequarem às posturas da empresa, simplesmente serão desligados da atividade, ou simplesmente receberão pintos ruins, ração ruim. Isso, obviamente, a gente tem que dizer que são algumas integradoras, Obviamente, existem integradoras que respeitam a lei, mas algumas e muitas delas não respeitam. Então, o que nós estamos vivendo hoje, infelizmente, ainda é fruto desse pensamento autoritário, ainda antes da lei da integração. E que se algumas agroindústrias não entenderem que os tempos mudaram, a situação simplesmente vai se agravar, porque vai se entender que essa relação jurídica não é uma relação empresarial. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Professor, recentemente houve uma decisão da Justiça do Distrito Federal suspendendo o financiamento do Banco do Brasil. E na entrevista passada que nós tivemos sobre esse assunto, eu fiz um questionamento, vou fazer novamente esse questionamento agora para o senhor. Assim, eu que estou do lado de fora não entendi bem. Deu a impressão que a CADEC estava trabalhando contra
o produtor integrado. Essa é uma visão errônea que eu tive, ou me explica um pouco esse fato aí, que realmente eu não entendi o que aconteceu. Muito obrigado pela possibilidade de explorar essa pergunta. Na verdade, o que acontece é o seguinte, a lei de integração, lá no seu artigo 9º, inciso 9º, ele diz que para a elaboração do projeto de financiamento, a CADEC tem que validar os parâmetros técnicos e econômicos. Ou seja, a representação dos produtores integrados da agroindústria vão discutir quais são esses parâmetros técnicos e econômicos que o produtor investidor deverá se ater, né, dentro desse contexto. E aí vem a grande pergunta, por que a lei dispõe dessa forma? Por que a lei ela diz que o projeto de financiamento, no fim ela trata sobre essa questão do projeto de financiamento? Por um motivo muito simples, porque antes de 2016, todo produtor integrado, avicultor e suinocultor, vai saber o que eu estou falando. Existe um fenômeno chamado canto da sereia. O que é isso? Algumas integradoras simplesmente apresentam projetos técnicos que são fabulosos. Remuneração muito alta, custo de produção muito baixo, e que o produtor, se ele ingressar naquela atividade, vai ficar rico. Simplesmente, quando o produtor ele ingressa na atividade, ele começa a perceber que o custo de produção, na verdade, é muito alto, a remuneração é extremamente baixa e que muitas vezes ele não consegue pagar a dívida de financiamento com a agroindústria ou com o banco. Então, muitas vezes ele consegue sobreviver com aquela atividade, tendo muitas vezes que tirar recursos de outras atividades, né, como produção de leite ou produção de milho, de soja, ou seja, outros produtos que produz, né, para que possa pagar a atividade da avicultura ou suinocultura integrada. Então, a ideia da lei é que justamente quando se passa pela CADEC, perceba se a atividade ela é viável economicamente. O que vem acontecendo dentro desse contexto? Acontece o seguinte, as agroindústrias, algumas, obviamente, a gente tem que ressaltar, elas simplesmente não passam os parâmetros técnicos e econômicos para validação da CADEC, elas passam esses números diretamente para os bancos. Os bancos não conferem se esses números são reais ou não, ou seja, se foram validados pela CADEC, aprovam financiamento com dinheiro público, o crédito subsidiário, né, para o produtor investidor. Aí o produtor, quando ele ingressa na atividade, passa 1 ou 2 anos, ele começa a perceber que a atividade simplesmente não é rentável como a agroindústria tinha prometido, aí ele começa a perceber na cilada que ele se mete, né? Então, muitas vezes o produtor ele pega esse dinheiro sem saber, no fim das contas, se a atividade é viável ou não. Então, toda a discussão que está tendo hoje em dia na justiça, percebendo os autos, analisando os autos, né, se percebe que é essa discussão. Se o banco. E a discussão qual é? O Banco do Brasil, né, no caso dos autos, né, da discussão que foi realizada, é se o Banco do Brasil e outros bancos têm o dever ou não de observar os parâmetros técnicos e econômicos para a elaboração do projeto de financiamento. E aí o que se percebeu, na primeira instância, é que sim, o banco tem esse dever, porque o banco, em um dos seus pontos para aprovação do crédito rural, né, para liberação, é analisar se o projeto é viável economicamente, tem viabilidade econômica e financeira. E o que estava acontecendo é que o Banco do Brasil e outros bancos simplesmente não observam essa questão do estudo econômico-financeiro e principalmente a questão dos parâmetros técnicos e econômicos validados pela CADEC. Traduzindo, estão se utilizando o dinheiro público para financiar uma atividade em que de maneira concreta não se observa a lei e muito menos sabe se a atividade é viável ou não. Então, no fim das contas, para resumir essa questão, o que a CADEC está fazendo, na verdade, a comissão e a associação e outras entidades representativas, é justamente reclamando o seu direito, falando, ei, vocês estão aprovando um financiamento sem analisar se esse financiamento é viável ou não. E o pobre do produtor que for ingressar, ele pode passar pela experiência do canto da sereia. E é o que a lei não quer que aconteça. Professor, eu tenho 1 minuto, mas ainda tenho uma dúvida que eu preciso de esclarecer aqui. Eu imagino que se eu tenho essa dúvida, com certeza muitos ouvintes têm também. O produtor que entra nessa atividade, pelo menos os que eu conheço aqui na região, eles são grandes produtores, no geral eles são ou grandes pecuaristas ou grandes agricultores que têm
conhecimento das atividades. Como o senhor mesmo disse, é muito dinheiro envolvido. Um pobre produtor, ele não entraria nessa, até porque ele não teria crédito para isso. Então, para que o banco aprove esse crédito, para que o produtor entre nessa atividade, ele tem conhecimento. Assim, não há, de certa forma, uma certa ingerência das CADECs nessa questão? Ótima pergunta. Na verdade, não. O que acontece? A produção integrada, ela não depende somente da produção de um produtor. Ela depende da análise da produção de uma coletividade. E essa é a diferença. A gente não está tratando como se fosse uma simples produção de soja ou uma pecuária de corte. Não. A gente está falando de uma atividade que ela depende da coletividade. Porque o que acontece? A remuneração do produtor integrado, ela depende, por exemplo, do desempenho dos demais produtores daquela região. Essa que é a diferença. Então, assim, o grande problema nessa história é que a CADEC ela gere essa relação coletiva, porque a remuneração do produtor ela não é uma mera, ela não depende somente do seu desempenho individual. Ela, no seu cálculo, na hora de medir, ela depende também da remuneração dos outros produtores. Se eles foram bem, a remuneração vai se refletir na remuneração do produtor. Se os produtores foram mal e o produtor foi bem, também vai se refletir na remuneração do produtor. Por isso que não é uma conta tão simples, não é uma conta tão óbvia, como se fosse uma pecuária de corte, uma produção de milho. Existe um cálculo matemático que está previsto na lei de integração e que isso tem que ser discutido na CADEC, porque é justamente o que vai determinar, por exemplo, a boa remuneração ou não do produtor integrado. Professor, infelizmente meu tempo está estouradíssimo aqui, mas assim, o senhor foi perfeito nas suas colocações. Agradeço imensamente a sua contribuição acadêmica nesse fato aqui e coloco o programa sempre à disposição. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço e muito obrigado pela gentileza. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.